O Trump taxou o Brasil em 50%. Então nós vamos ver hoje essa taxação que fez o Trump. Olha aqui a carta dele. Vamos ver a influência que tiveram nisso o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. E também as repercussões, como o governo brasileiro Lula respondeu a isso, que isso tem a ver com os BRICS, e a gente vai detalhar mais um pouquinho quais serão os principais produtos que poderão ser afetados por essa medida do Trump e por uma possível medida do Brasil se retalha em relação a isso. Então aqui tem a carta do Trump, vamos ver o que ela diz. Aqui primeiramente a carta em inglês, depois aqui uma tradução do Google em português. Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil, Brasília. Prezado senhor presidente, eu conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitava muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A maneira como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. Então, ele praticamente aqui está acusando o STF de que deveria estar fazendo o julgamento do Bolsonaro por tentativa de golpe. Ele está dizendo que isso é uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente. Para o Trump estar tão bem informado, alguém teria que estar lhe passando essa informação que quem estava fazendo lobby de uma sanção ou de alguma castigo, digamos assim, sobre os membros do STF era justamente o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. E aí, então, eles trouxeram toda essa informação que faz o governo dos Estados Unidos relatar isso na carta oficial do presidente Trump. E aqui diz, é uma caça às bruxas que deveria terminar, devido, em parte, aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais da liberdade de expressão dos americanos. Olha que interessante. Então ele está dizendo que houve ataques do Brasil em relação às eleições. E aí? E aqui põe outra coisa, a liberdade de expressão dos americanos. Lembra lá quando o Xandão tirou o X, antigo Twitter, do ar? É justamente sobre isso. Quando eles tiram o Rumble do Brasil, é também sobre isso. E aqui ele diz claramente contra quem? Como ilustrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídias sociais dos Estados Unidos, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e expulsão do mercado brasileiro de mídia social. Também envios de ordem para tirar perfis do Instagram, Facebook e tudo isso. A partir do dia 1º de 2025, olha bem, até aqui, o que ele está acusando? De que no Brasil, o Brasil ele faz uma caça às bruxas, está julgando de forma ilegal o Bolsonaro por golpe de Estado. O Brasil atuou sobre as eleições livres e fez ataques às eleições livres dos Estados Unidos, acredito que se refere a isso, ou vocês acham que é as eleições livres no Brasil? Acho que é as eleições livres nos Estados Unidos, e fez ataque à liberdade de expressão de americanos. E é por isso, até aqui onde ele vem falando, e por essa tentativa de incidir sobre essa liberdade de expressão, sobre ataque às eleições e sobre o julgamento do Bolsonaro, é que a partir do dia 1º de agosto de 2025 cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros enviados para os Estados Unidos. Separadamente de todas as tarifas setoriais, as mercadorias transbordadas para escapar dessa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Em nenhum momento ele falou de nada em relação comercial e tudo isso. Ele vai falar depois. Mas até aqui ele expressou uma questão, mais do que nada, política e de censura às redes sociais. Então aquela atuação do Xandão lá em 2024, de que tirou o Twitter do ar e tudo isso, tá tendo repercussão aqui.
Além disso, tivemos anos para discutir nossa relação comercial com o Brasil e concluímos que devemos nos afastar da relação comercial de longa data e muito injusta gerada pelas políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais do Brasil. Nossa relação tem estado, infelizmente, longe de ser recíproca, dizendo que eles não colocam umas mesmas tarifas para os dois países, algo assim. Por favor, entenda que o número de 50% é muito menor do que o necessário para termos a igualdade de condições que precisamos ter com seu país. E é necessário ter isso para retificar as graves injustiças do regime atual. Quais seriam essas injustiças? Como você sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou empresa em seu país decidirem construir ou fabricar produtos nos Estados Unidos. Ainda está querendo roubar as empresas do Brasil aqui, ó. E de fato, faremos todo o possível para obter aprovações de forma rápida, profissional e rotineiro, ou seja, em questão de semanas. Se por qualquer motivo você decidir aumentar as suas... Ah, tá. Em questão de semanas para essas empresas irem para os Estados Unidos. Beleza. Aí ele ameaça ainda mais se o Lula tomar medidas contra isso. Se por qualquer motivo você decidir aumentar suas tarifas, o valor que você escolher para aumentá-las será adicionado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais do Brasil que causam esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Daí está falando que o Brasil tem um déficit com os Estados Unidos, ou seja, que os Estados Unidos compram mais do Brasil do que o Brasil compra dos Estados Unidos, algo que a gente vai ver que não corresponde à realidade, mas está usando isso daqui. Mas pode ver que ele não começou botando tarifa por causa de déficit. Ele coloca a tarifa aqui, ele faz a menção da tarifa logo após a acusação de que o Bolsonaro está sendo julgado por golpe ilegalmente, de que o Brasil fez ataques às eleições livres, possivelmente nos Estados Unidos, e de que o Brasil corta a liberdade de expressão de americanos através do Supremo Tribunal Federal com ordens ilegais. Quando ele termina de falar disso, que ele coloca esse 50% de taxação sobre o Brasil. Depois ele vem dando outras aqui causas econômicas, mas começa por uma questão política. Para ver, bom, pelo menos no meu entendimento, isso aqui tem uma grande influência do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro, que, querendo ou não, a direita conseguiu um apoio internacional muito forte com isso daqui. Mas eu acredito que, assim, não é só porque eles querem apoiar os bolsonaros que o Trump está fazendo isso, senão tem algo muito a ver com a conjuntura internacional do BRICS, que é o que a gente vai analisar mais adiante. E aí ele continua, cadê? Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais do Brasil, que causam esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit representa uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Está dizendo esse déficit. Além disso, devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades do comércio digital das empresas americanas. Olha aí, volta e repete aqui que talvez seja a principal causa de tudo isso daqui. O restante ele vai se juntando e vai formando todo o grande contexto para chegar nessa carta. Mas a principal causa estaria aqui, quando o Brasil ataca as Big Techs, ataca as grandes plataformas dos Estados Unidos aqui no Brasil. Quando o Xandão tira o Twitter do ar, aí foi, digamos, a última gota. E aí isso daí só estava esperando o momento certo e lançou. Bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante comercial dos Estados Unidos, James Graham, porque o Brasil está sem embaixador dos Estados Unidos, desde que o Trump assumiu, a iniciar imediatamente uma investigação do Brasil nos termos da seção 320. Olha o detalhe, ele falou de outras práticas comerciais. Por quê? O que fez o Xandão? Quando o Twitter não respondeu ao Xandão, quando o Twitter não fez nada, quando o Musk não fez nada lá, deixou o Twitter fora do ar e não deu bola para o Xandão, o que fez o Xandão? Foi atrás das outras empresas do Musk no Brasil, que tem sócio com outras pessoas, como a empresa ali do Starlink, que oferece internet via satélite no Brasil, e bloqueou as contas do Starlink.
para tentar fazer uma repercussão sobre o Twitter. Então, essa questão aqui para o Trump e contra as empresas americanas vai ter um resultado. Ele está dizendo para o mundo, ó, venham atrás das minhas empresas e vocês vão pagar. Então, de certa forma, isso que ele está fazendo com o Brasil é um recado para o mundo. Primeiro, eu vou apoiar os políticos no seu país que faz parte da minha área política, da minha ideologia política. Eu vou apoiar. Mas a causa principal que vai levar eu a apoiá-lo é você ir contra as Big Techs e contra as empresas dos Estados Unidos que estão no seu país, e você for atrás delas, eu vou atrás de ti depois. Se você deseja abrir seus mercados comerciais até então fechados para os Estados Unidos e eliminar suas políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais, talvez consideremos um ajuste nessa carta. Essas tarifas podem ser modificadas para mais ou para menos, dependendo da nossa relação com seu país. Você nunca se decepcionará com os Estados Unidos da América. Obrigado por sua atenção até este momento. Com os melhores votos, atenciosamente, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Então, só para ficar claro, isso aqui ó, foi postado na Truth Social do Trump. Só você entrar lá, você consegue ver essa postagem, como ele fez para vários outros países, como Tailândia, Japão, e assim tá lá quanto que ele botou de taxação sobre os outros países. E só para retomar aqui, ele diz que a partir então do 1º de agosto de 2025 será cobrada essas taxas. Então tá bem claro o recado. Vai contra meus aliados no seu país, eu vou contra você. Vai ter um desbalance comercial comigo, eu vou contra você. Por mais que pareça que o Brasil realmente não tem esse desbalance, esse déficit comercial com os Estados Unidos, mas ele vai usar igualmente. Mas a principal coisa é você vai contra uma empresa dos Estados Unidos, contra uma das grandes Big Techs dos Estados Unidos, aí ferrou para você. É tanto que ele repete isso no início e no final. E o Xandão deu tudo o que ele queria. Aqui diz o Eduardo Bolsonaro, coloca assim lá no Truth Social, na rede do Trump. Eu considero grandes articuladores disso aqui o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, esse senhor aqui, que a gente vai ver no canal dele. Grandes articuladores, foram atrás de deputados, senadores, republicanos, e falaram com vários e tiveram vários acessos ali na Casa Branca e no Congresso para conseguir isso daqui. E o Paulo mesmo participou de várias audiências ali, explicando, segundo ele, o que acontece no Brasil, e o Trump aproveitou o momento favorável e jogou essa carta aqui. Mas para mim o principal eixo não foi só porque eles pediram, foi porque o Xandão praticamente deu o que o Trump queria no momento em que censurou as Big Techs. E aí olha que o Eduardo Bolsonaro coloca: obrigado, senhor presidente Donald Trump, espero que as autoridades brasileiras tratem agora essas questões com a seriedade que merece. O Brasil não pode e não vai se tornar outra Venezuela, Cuba ou Nicarágua. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. E aí ele envia um comunicado à imprensa aqui, no qual está na rede social da Truth Social, e nós colocamos a tradução, mas o Paulo Figueiredo vai ler essa nota aqui que também eles fizeram. Vamos ver um pedacinho aqui do Paulo Figueiredo falando dessa nota? Vamos colocar aqui, ó. Específica e direta de não falar especificamente sobre o que estava vindo por aí. E eu confesso que nem nós tínhamos todos os detalhes. E nós tivemos uma carta extremamente dura do presidente Donald Trump, colocando basicamente sanções, não só sanções, mas colocando tarifas de 50% no Brasil. A gente vai comentar amanhã no Paulo Figueiredo Show sobre todos os detalhes, Amanhã, basicamente na carta. Amanhã, ou seja, hoje. Por quê? Porque eu tô fazendo esse vídeo agora, tô gravando nesse momento, 6h58 da manhã, essa parte. Então, amanhã seria hoje. Hoje é à tarde, ali, eu acho que é 4 horas mais ou menos que saiu o programa dele, ao vivo, no canal dele. Qual é o canal aqui mesmo? Peraí. O canal dele é o Paulo Figueiredo Show. Aí, eu sempre acompanho ali as... Que horas serão? Peraí. É mais ou menos às 14 horas, 15 horas, ele tá transmitindo ali. Que a gente vai ler na íntegra amanhã no programa. O presidente Trump começa a carta falando sobre o presidente Jair Bolsonaro,
Depois ele parte para a perseguição da oposição como um todo e violações de direitos humanos, inclusive de liberdade de expressão. Fala sobre a questão do marco civil da internet, sobre a dificuldade das empresas operarem no Brasil. E a partir daí ele segue efetivamente para falar sobre as tarifas para o Brasil e por que o Brasil tem uma relação comercial com os Estados Unidos que não é uma relação comercial justa, na opinião do Trump. Algumas considerações, eu vou começar lendo uma nota que eu fiz em conjunto com o deputado Eduardo Bolsonaro. Nós optamos por fazer uma carta juntos, porque era a melhor forma de comunicar o que a gente precisava comunicar. Que é justamente essa carta que a gente vê aqui, ó. Que eu vou ler com vocês, ele vai ler uma partezinha aqui, ele faz tudo, tem um programa completo aqui no link da descrição, se quiser ver a opinião dele completa, é só entrar ali. Mas essa carta aqui, ó, que assina Eduardo Bolsonaro, deputado federal no exílio, e e Paulo Figueiredo, jornalista no exílio. Eles se creem realmente que estão numa grande jornada, assim, exilados e estão lutando por tudo isso daí. Não é algo assim que eu acredito que eles façam de fachada. E conseguiram uma grande vitória. Ela foi lida, inclusive, na Globo News pelo Guga Chakra, quem diria, né? Como o mundo muda. Eu vou ler aqui para vocês. Ela diz assim: uma hora a conta chega. A carta do presidente Donald J. Trump ao presidente brasileiro é clara, direta e inequívoca e reflete aquilo que nós há muito tempo temos denunciado. O Brasil está se afastando de forma deliberada dos valores e compromissos que compartilha com o mundo livre. Tá, eu vou ler essa outra aqui, não ia dizer a original, mas essa outra é a versão em inglês, que a gente fez a tradução do Google ali, e vamos ver o que ela diz, porque parece algumas diferenças ali com aquela que ele está lendo para a imprensa brasileira. Então diz aqui, ó: cedo ou tarde, a conta vence, ou a conta chega, a carta do presidente Trump ao presidente brasileiro é clara e direta e inequívoca. Ela reflete exatamente o que temos alertado há muito tempo. Cadê? O Brasil está se distanciando deliberadamente dos valores e compromissos que outrora compartilhou com o mundo livre. Eu acredito não é que tenha diferenças, é que, bom, ele faz uma outra tradução ali da carta, ou eles têm uma versão da carta em português, e tem umas partes que ele não lê, que daí por isso que eu vou ler essa daqui. Há décadas o Brasil faz parte da comunidade internacional democrática liderada pelos Estados Unidos. Essa inclusão traz privilégios, mas também exige compromissos civilizacionais mínimos. Respeito aos direitos humanos, devido processo legal, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e eleições livres e justas com plena participação da oposição. Nos últimos meses, mantivemos um diálogo próximo com autoridades do governo Trump, sempre com o objetivo de apresentar com precisão a documentação, a verdadeira realidade do Brasil hoje, viu? Então, quem estava articulando tudo isso daqui foi Eduardo e o Paulo Figueiredo. A carta do presidente dos Estados Unidos confirma o sucesso dos nossos esforços em transmitir essa verdade com seriedade e responsabilidade. Ao Brasil, todos os avisos foram dados por meio de canais diplomáticos, declarações públicas, cartas formais, audiências no Congresso e reuniões privadas. A resposta das autoridades brasileiras foi escárnio, risos, ironia e, pior, a decisão de redobrar a aposta. Enquanto o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes acumulava repetidas violações de direitos humanos contra jornalistas, cidadãos brasileiros e até mesmo residentes dos Estados Unidos, com aquela questão ali que o Trump mesmo falou, de tirar perfil do Instagram, fechar Twitter e tudo mais, eles também agiram com força contra o principal líder da oposição, o ex-presidente Jair Bolsonaro, negando-lhe as garantias legais mais básicas, direitos de defesa e presunção de inocência, um julgamento, encenando uma farsa quase sumária em um tribunal de exceção. Eu realmente acredito que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado e não conseguiu porque não teve o apoio do Exército. Porém, os ministros que estão julgando, a gente já praticamente sabe a sentença, né? De que ele será condenado pelo STF. Então a gente não pode dizer que ele está sendo julgado por ministros imparciais. E agora, uma coisa que eu não tinha prestado atenção antes, mas que eu vou me debruçar e depois eu vou colocar aqui em outros vídeos, é de que parece
Parece não. Fica cada vez mais evidente de que o governo Biden interferiu nas eleições brasileiras aqui para o Bolsonaro não ganhar essas eleições. É isso que eu vou me debruçar, mas o que a gente sabe é que interferiu para ele não dar o golpe de Estado, e isso sim, enviou vários emissários, mandou os generais conversar com os generais daqui, tudo isso aí. Mas aí, sim, essa interferência nas eleições brasileiras para o Bolsonaro não ganhar, aí é onde eu vou debruçar mais, que daí fica mais perigoso, e tudo isso aí que tem a ver com o side e tudo por diante. Continuando. Em resposta às recentes restrições de visto dos Estados Unidos impostas a violadores da liberdade de expressão, o Supremo Tribunal Federal do Brasil optou por retalhar. Na semana seguinte, agendou e aprovou uma revogação parcial da Carta de Direitos da Internet do Brasil, efetivamente paralisando a operação regular das plataformas de mídia social americanas do Brasil. Um ataque direto à liberdade de expressão com consequências globais. Isso aqui também pode ter influenciado, porque o que aprovou o STF foi praticamente uma maior regulação na questão de que torna as plataformas de redes sociais no Brasil, YouTube, Twitter, TikTok e outras coisas mais, como responsáveis por tudo que ali é publicado. Isso torna muito mais difícil a vida dessas plataformas, e eles podem ter apelado também. Enquanto isso, Lula mergulhou em uma série de erros diplomáticos anti-americanos, com declarações iradas de si mesmo, de seus ministros e até a primeira-dama, que deu aquele fuck you para Elon Musk quando era o líder do Dodge. Além de um alinhamento deliberado com regimes autoritários como China e Irã. E essa aqui é uma das outras coisas que pesou, eu acredito, porque os BRICS está se fortalecendo. E nos BRICS tem a China e tem o Irã, né? Que estava o primeiro-ministro da China aqui no Brasil essa semana, e também o ministro das Relações Exteriores do Irã, bombardeado há 2 semanas atrás, estava aqui plenamente falando dos direitos humanos, dos direitos das mulheres e tudo isso, da democracia. Ele falando isso aqui no Brasil, nas decisões dele, que eu vou deixar. Aqui tem um link, eu vou mostrar para vocês ali, e vou mostrar algumas das decisões que incomodou plenamente os Estados Unidos. Ignorando os avisos do governo Trump, ele prosseguiu com a expansão dos BRICS, que o Trump não gosta para nada, já disse contra os BRICS várias vezes, e chegou a criticar os Estados Unidos por neutralizarem o programa nuclear do Irã. Tem uma declaração dos BRICS contra o ataque no Irã, uma declaração, eles fizeram um ponto da declaração só sobre o ataque sobre o Irã, declarando de forma incorreta, de que foi algo que não deveria ter sido feito. Uma ameaça ao mundo inteiro. Nada disso teria acontecido sob o presidente Jair Bolsonaro. A decisão do presidente Trump é clara. A relação comercial, diplomática e institucional do Brasil com os Estados Unidos não é mais equilibrada nem benéfica. Ela deve ser reavaliada à luz dos abusos cometidos por sua atual liderança. Desde o início dos nossos esforços internacionais, buscamos evitar o pior, defendendo que as sanções fossem aplicadas inicialmente de forma individual, com foco na principal figura por trás dos abusos, Alexandre de Moraes. Os caras falam claramente que estão brigando contra Alexandre de Moraes. Sanções que muito provavelmente serão implementadas e potencialmente expandidas para incluir seus apoiadores diretos. Então, eles estão dizendo aqui, ó, que agradecem o Trump pela taxação, mas querem sanção para o Xandão. E para os seus apoiadores, quem sabe da Polícia Federal, como o Figueiredo já disse várias vezes no seu canal, que vai atrás dos delegados e dos agentes da Polícia Federal que trabalham diretamente para o Xandão e outras pessoas mais. Recentemente, no entanto, o presidente Trump concluiu com razão que Moraes só age como age porque é apoiado por um estabelecimento político, corporativo e institucional que permite e apoia sua ascensão autoritária. O presidente americano agora entende que esse estabelecimento também deve arcar com o custo deste caminho imprudente. Assim, a partir do 1º de agosto, as empresas brasileiras que buscam acesso a mais mercado consumidor do mundo estarão sujeitas ao que pode ser
corretamente chamado de tarifa Moraes. Os caras querem até botar o nome da tarifa de 50% de tarifa Moraes, hein? Vamos ver quem empresas, quem é mais prejudicado no Brasil logo adiante. Este é o momento de escolha nacional. Seguiremos o caminho da liberdade, prosperidade e soberania, como os Estados Unidos fizeram, ou nos tornaremos uma sociedade controlada e submissa, assim como a China, tão abertamente admirada pela Suprema Corte do Brasil? Outro dia eles disseram que admiravam a China ali em uns aspectos sobre as redes sociais, né? Instamos as autoridades brasileiras a acalmar o conflito e buscar uma solução institucional e política que restaure as liberdades fundamentais. O Congresso deve assumir a liderança, começando com uma ampla anistia geral irrestrita, seguida por uma nova legislação para garantir a verdadeira liberdade de expressão, especialmente o poder e a responsabilização dos funcionários públicos que abusam do seu online, do seu poder online, creio que deve ser. Sem essas medidas urgentes, a situação provavelmente piorará, particularmente para certos indivíduos e aqueles que os sustentam. Restam 3 semanas para evitar o desastre. É hora de atores responsáveis darem fim a esta aventura autoritária. Que Deus abençoe o Brasil e a América. Eduardo Bolsonaro, deputado federal no exílio, e Paulo Figueiredo, jornalista no exílio. Então, o que eles dizem aqui, através da articulação deles, é que a situação vai melhorar se eles passarem uma anistia para todo mundo, o Congresso passar, e também passar uma legislação que dê mais liberdade e uma legislação contra o que foi decidido pelo STF. E possivelmente, se o STF pegar e fazer o impeachment da galera. Então a gente viu uma parte do que disse aqui o Paulo Figueiredo e aqui a nota do Eduardo Bolsonaro. Vamos ver o que ele diz aqui. Meus amigos, passo a ler com vocês aqui a nota conjunta à imprensa assinada por mim, deputado federal Eduardo Bolsonaro, e também pelo jornalista Paulo Figueiredo, sob o título "Uma hora a conta chega". A carta do presidente Donald J. Trump ao presidente brasileiro é clara... Então ele vai ler a nota que a gente leu aqui. Vocês podem também entrar no perfil do Eduardo Bolsonaro. Lá vai estar a leitura dele completa. E aqui é uma representante, podemos dizer que seria o equivalente no Brasil a uma deputada dos Estados Unidos, que eles têm contato. Eu já vi o Paulo Figueiredo falando que ele vai em jantar com elas, outro dia ela esteve na sua casa e tal, porque ela seria uma representante lá do estado da Flórida, e ela diz o seguinte sobre essa situação aqui. Peraí, eu quero entrar nesse post que ela fez. Ó, ela vai pedir mais coisas para o Trump. Apelo ao governo Trump para que imponha imediatamente sanções globais Magnitsky, que é aquela que tira a pessoa de todos os sistemas bancários relacionados com os Estados Unidos, e as empresas que não acatarem saem também. Então ela pede essa sanção Magnitsky ao Alexandre de Moraes. Este juiz radical transformou o Supremo Tribunal Federal em uma arma política, silenciando opositores, censurando americanos e fechando plataformas de liberdade de expressão. Ele não está defendendo a democracia, ele está desmantelando-a. Alexandre de Moraes é uma ameaça direta à liberdade política no Brasil e em todo o nosso hemisfério. Os Estados Unidos precisam agir agora, congelar seus bens, revogar seu visto e enviar uma mensagem clara e contundente. Não toleraremos juízes autoritários perseguindo a oposição política e atacando a liberdade. Quem disse isso? Maria Elvira Salazar. Cadê a imagem dela aqui, ó? Cadê? Maria Elvira Salazar, deputada dos Estados Unidos, que, como a gente viu agora, não é só bravata. Eles realmente conseguem interferir no que pensa e no que decide o governo dos Estados Unidos, e aqui, com essa carta do presidente dos Estados Unidos, a gente vê uma resposta muito grande. E qual seria o contexto internacional que pesa sobre isso? É esse bloco aqui, ó, o crescimento. Esse aqui estão os países aqui na frente que fazem parte dos BRICS, que daí nós temos o Brasil, a Rússia,
a Índia, a China e a África do Sul, e entraram novos países para fazer parte dos BRICS, que é a Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Irã, Egito e Indonésia. E além disso, os BRICS agora têm mais países associados, que seriam o Vietnã, Belarus, a Bolívia, Cuba, Cazaquistão, Malásia, Tailândia, Nigéria, Tailândia, eu acho que errei alguma aqui. Tá, e o último é Uganda e o Uzbequistão. Ou seja, só país legal, né? É interessante a associação do Brasil com outros países para crescimento? É. O problema é o alinhamento ideológico com esses países. E aqui está algumas decisões que o Brasil tomou contra os Estados Unidos, que aí sim deixou o Trump bastante puto da vida. Olha essa daqui. Na decisão 8... que foi feita. Onde você encontra essa decisão? Se você botar aí, ó, declaração dos líderes do BRICS, você entra na página do governo, numa página Gov, e aí, ó, do Ministério das Relações Exteriores, e vai estar as 120 decisões conjuntas dos países do BRICS. É muita decisão. Então, eu fiz aqui, peguei as partes mais importantes dessa decisão e coloquei aqui só para a gente ver sobre isso. Se você quiser ver todo o panorama geral, eu li toda a decisão e peguei as partes mais importantes e tá aqui, ó. Aqui eu vou falando. Ó. Avanço durante a presidência brasileira. Celebramos a abordagem de mecanismo de cooperação interbancária do BRICS. Isso aqui é interessante, isso aqui para o Trump, isso aqui é muito ruim. Focando em facilitar projetos inovadores, explorando mecanismos de financiamento de moedas locais. Isso aqui para o Trump é anti-americanismo. Exatamente. Então, eu peguei essas partes que tem a ver com o tema de hoje, que são as sanções dos Estados Unidos, e coloquei aqui novamente. Decisões contra os Estados Unidos. Por isso, se quiser ver completo, eu vou deixar no final e um link na descrição também. Se quiser ver ali, dá acho que 1 hora e pouco só detalhando essas decisões. Então, olha aqui, ó. Decisões contra os Estados Unidos. Ele bota aqui: o mundo é multipolar. Não é totalmente, ainda os Estados Unidos têm a predominância, mas caminha para o mundo multipolar, que é o que quer os BRICS. Ele também coloca o papel dos BRICS como sul global, em que os BRICS é essa voz dos países do sul global, dos países não desenvolvidos, dos países que não são muito bem aceitos para os Estados Unidos. O BRICS é essa voz. E ele, ó, no ponto 10, ele diz: reiteramos a necessidade urgente de reformar as instituições de Bretton Woods. Que são as instituições de Bretton Woods? São as instituições que criou o modelo financeiro atual, que elevou o dólar à principal moeda utilizada no mundo e que elevou as instituições americanas a ser os principais órgãos que coordenam essa nova economia, e eles atacam esse modelo diretamente quando eles falam que necessitam reformar as instituições de Bretton Woods. Então, como FMI, o Banco Mundial, e querem mais participação dos países em desenvolvimento. E aqui eles falam: ó, o comércio multilateral está em uma encruzilhada. O Trump é a favor do unilateral, não do multilateralismo. E eles batem aqui, ó, com tarifas e barreiras não tarifárias. Então o Trump está botando isso e eles estão batendo contra isso. E aí eles falam que reiteramos nosso apoio ao comércio multilateral. Querem a Etiópia e o Irã fazendo parte da OMC. Os Estados Unidos são totalmente contra isso. Condenam as sanções que foram feitas a vários países, como Cuba, como a Rússia. Os BRICS vêm com tudo. Eles aceitam sanções que vêm do Conselho de Segurança da ONU, senão nós não aceitamos sanções, nós aqui do BRICS. E aqui que eu falei para vocês, tinha um ponto só condenando os ataques ao Irã. Condenamos ataques militares contra o Irã desde 13 de junho de 2025, violações ao direito internacional, à Carta da ONU, ataque às instalações civis e nucleares por supervisão da Agência Atômica da ONU. Eles estão condenando isso daqui. E olha que interessante. Se você ler todas as 126 decisões, não tem nenhuma condenação ao ataque do Hamas a Israel, mas tem condenação a Israel. Não tem nenhuma condenação dos ataques da Rússia à Ucrânia, mas tem condenação aos ataques da Ucrânia. Então, querendo ou não, o que poderia ser um bloco para ajuda de crescimento econômico e industrial, está sendo um bloco que, além de ter essas partes, mas tem muita coisa de que são alianças ideológicas desfavoráveis, contrárias
aos Estados Unidos. E aqui ele coloca mais coisa, ó, o novo banco aqui, eles saudam a presidência pela sua liderança, mas olha o que diz: reconhecemos seu papel crescente como ator estratégico do sul global. Quem? O novo Banco do Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. E aí eles aplaudimos sua capacidade do quê? De expandir financiamentos em moeda local, não utilizando os BRICS. E o Trump colocou 50%, mas o Trump tinha prometido 100% de quem não comerciasse na sua própria moeda. Então foi até baixo pelo que ele tinha prometido. E eles colocam mais aqui, aquela parte ali, ó: celebramos a abordagem do mecanismo de cooperação interbancária, focando em facilitar projetos inovadores e explorar mecanismo de financiamento em moedas locais. Isso aqui é totalmente contrário à ideia do dólar. E aí vem falando mais coisas sobre sistema bancário e tudo isso, de que, ó, aplaudimos, confiamos nos nossos ministros e das finanças e presidente dos bancos centrais a continuação dos debates sobre a iniciativa de pagamentos transfronteiriços dos BRICS, não utilizando o SWIFT, utilizando talvez o sistema da China, o CIPS, ou outros sistemas para não utilizar o sistema bancário dos Estados Unidos. E, por final, fala da governança de dados para ter a soberania dos dados, não ter nos países que tem essas empresas, como todos os dados de YouTube, Twitter, Instagram estão nos Estados Unidos, eles querem trazer aqui, atacando novamente quem? As Big Techs dos Estados Unidos, e fala em cooperação em ciência, inovação, tudo isso daí, construindo cabos submarinos entre países do BRICS. Então, querendo ou não, eles fazem um ataque diretamente aos Estados Unidos com os BRICS. E aí o Trump diz: qualquer país que aliar a políticas anti-americanas do BRICS pagará uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a esta política. Agradecemos a sua atenção. Daí o Trump ataca com tudo mesmo. Olha aqui o que disse a porta-voz do governo americano sobre isso. Foi feita uma pergunta para ela pela jornalista: você acredita que o presidente Trump, que os BRICS se está fortalecendo ou que tentam isolar os Estados Unidos? Então, você, como porta-voz do presidente Trump, acredita que ele pensa que os BRICS está tentando isolar os Estados Unidos do resto do mundo? E como, de perto, vocês estão acompanhando esta cúpula que houve no Brasil, que está acontecendo aqui? Ele, o Trump, a está acompanhando bem de perto. E é por isso que ele mesmo fez uma declaração, essa daqui, de taxação dos países do BRICS e de quem se alinhar aos BRICS. Não percebem que estes países se estão fortalecendo. Ele não acha que os BRICS se estão fortalecendo, apesar que eu acho que sim, por isso que o Trump sentiu. Ele só percebe que eles tentam socavar, diminuir os interesses dos Estados Unidos. E ele não gosta disso. Por mais forte ou fraco que seja um país. Entendeu? Então, ele percebeu que os BRICS estão crescendo e pode ser uma força contra os Estados Unidos economicamente, mas uma aliança política muito grande que vem se formando entre os países do BRICS, e por isso o Trump diz que temos que combater isso daí. Olha, cuidado, não se aliem com os BRICS. Qual é a resposta do Lula a essa fala do Trump de colocar tarifas sobre os BRICS e tudo isso? Nem acho que eu deveria comentar, porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também.
Se ele achar que pode taxar, os países têm direito de taxar. Nesse momento, que foi no início da semana, o Trump está falando em 10%. Aí está falando, nós também temos direito de taxar. E aí ele foi lá e taxou, 50%, toma aí. Existe a lei da reciprocidade. Vamos taxar os Estados Unidos em 50% também, tudo que nós importamos deles? Eu acho muito equivocado. Bom, se der isso, eu acho que o mercado ilegal de eletrônicos vai aumentar no Brasil, hein? Aqui é a galera ir no Paraguai e no Uruguai comprar produtos para trazer para o Brasil, quem sabe tá aí na Argentina, que agora o Milei tá liberando lá vários produtos que antes tinham dificuldade de entrar na Argentina também. E muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Viu aí? Então, aí com o resultado disso daí, olha aqui o que o Trump colocou, a cartinha taxando o Brasil em 50%. Aí o Lula foi lá e deu a resposta dele ao Trump. Vamos ver o que o Lula respondeu às 7h56 de ontem à noite. Tendo em vista a manifestação pública do presidente norte-americano Donald Trump, apresentada em uma rede social, para não falar o nome da rede social, Truth Social, que é a rede social do Trump, na tarde desta quarta, 9 de julho, é importante ressaltar: o Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. No contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a liberdade democrática. No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira. É falsa a informação no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Então ele não disse que é falsa a questão ali de cortar a liberdade de expressão no Brasil, né? Que interessante. Só sobre o alegado do déficit norte-americano. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit deste país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos. Neste sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira da reciprocidade econômica. Então a gente vai colocar mesmo 50% sobre a importação de produtos dos Estados Unidos. Caraca. A soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo. E aí, o Lula foi para a briga. Não me parece a resposta mais inteligente. Mas aí, como que impacta a tarifa de 50% das exportações brasileiras a partir de 1º de agosto? Hoje, nós exportamos 28% das nossas exportações vão para a China e apenas 12% das nossas exportações vão para os Estados Unidos, mas isso faz dos Estados Unidos o segundo país com que nós mais comercializamos, sendo o terceiro só a Argentina. E aí o Brasil exportou 40 bilhões,300 milhões de dólares para os Estados Unidos em 2024 e importou 40 bilhões e 600 milhões de dólares de produtos em dólares nos Estados Unidos. Ou seja, ficou uma diferença de 300 milhões de dólares para os Estados Unidos, logo eles superaram, eles que tiveram superávit para com a gente, não déficit. E aqui está a trajetória da balança comercial do Brasil com os Estados Unidos ao longo do tempo, desde 1997, e podemos ver aqui, ó, que desde que começou a se medir em 97, o Brasil comprou mais do que exportou. Depois de 2000 até 2008, o Brasil exportou mais do que comprou, e a partir de 2009 a gente vem exportando menos do que compra, ou seja, nós importamos mais dos Estados Unidos do que vendemos para ele.
Isso aqui é uma planilha justamente do G1. E no primeiro trimestre deste ano, 2025, o Brasil comprou 1,67 bilhão a mais do que vendeu aos Estados Unidos. E aí o que acontece? O aumento dessa tarifa ele vai ter impacto, segundo o portal da indústria, que fala das indústrias brasileiras, ele vai ter um impacto na competitividade de 10 mil empresas brasileiras, principalmente a de transformação, que é a que pega o produto com matéria-prima, transforma, empacota e revende. E isso daí vai impactar essas 10 mil empresas no Brasil. Imagine quanto emprego pode ser perdido. E aqui nós temos uma lista dos 20 produtos mais exportados para os Estados Unidos pelo Brasil, que é petróleo bruto, produtos de ferro ou aço, café, carnes bovina, ferro fundido, pasta química de madeira, outros óleos de petróleos e minerais bituminosos, aviões ou outros veículos elétricos, produtos semi-manufaturados, aviões, botou aqui novamente porque tem 2 vezes aviões. Ah, errou aqui, hein? Esse aqui é da Folha de São Paulo, erraram, tem 2 vezes aviões. Ó. Aí, suco de laranja, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, óxido de alumínio, pedras para mármore e granito, como mármore e granito o Brasil exporta, transformadores elétricos, sebo bovino, ovino e caprino, preparações alimentícias e conservas de bovinos, minério de ferro, aglomerados e seus concentrados, óleos leves e preparações. Aqui é bulldozers e anglodozers, que seria máquinas, antropulsores seriam máquinas de construção, carregadores e pás carregadoras. Esses seriam os comércios, ou os produtos, melhor dizendo, mais afetados pela taxação dos Estados Unidos, esses 50%. Ou seja, venderia muito menos disso. Tem alguns que até ficaria inviável vender, com a indústria desse setor podendo realmente diminuir, algumas empresas falirem, as que concentram seu mercado principalmente nos Estados Unidos. E aí nós teríamos um problema aqui no Brasil de emprego e tudo isso. Com a reciprocidade do Lula dizendo que vai taxar os Estados Unidos, a gente pode ter mais problema em outros setores por falta de produtos ou até de matéria-prima. Então aqui poderia faltar partes de tubo-reatores ou de tubo-propulsores para aviões, e a gente teria que comprar ou de outro local, ou teria que diminuir a produção de aviões no Brasil. Aqui, turbo-reatores de empuxo também faltaria óleos de petróleo ou de minerais bituminosos, óleos brutos de petróleo, os minerais também aqui. Parece ser a mesma coisa. Não sei. Aqui parece repetido. Óleos leves de preparação. E aqui fala que vai faltar carvão mineral em pedaços. Vai faltar aviões ou outros veículos elétricos também. Parece muito repetido com outro, não sei. Vai faltar medicamentos. O Brasil importa muitos medicamentos dos Estados Unidos. Ou também pode subir, ou talvez não falte, né? Talvez só suba o preço do medicamento. Quem toma medicamento, o cara aí tá ferrado. Então vai faltar, ou pode subir o preço da soda cáustica, vários tipos de plástico, aqui é polímeros, tal, etileno, máquinas automáticas, e aí, para processamento de dados, computadores, o computador dobrando de preço no Brasil, olha aí, mais plásticos, propano, que é um gás, né, aqui liquefeito. Olha aqui, outros instrumentos e aparelhos para regulação, controles automáticos, a eletrônica tá ferrada, herbicidas, a produção rural sendo afetada, adubos e fertilizantes, ou ter que comprar mais de outros lados, produtos imunológicos para venda, gás natural, o preço do gás subindo, aparelhos como roteadores e modems, polietileno de densidade baixa, tá tudo aqui na Folha de São Paulo, botando quais produtos pode ficar mais caro no Brasil se o Lula colocar o quê? A reciprocidade de 50%. E aí eu coloquei alguns produtinhos aqui, que fazem diferença. No caso, 64% do mercado de suco estadunidense vem de laranjas brasileiras, e então o setor das laranjas no Brasil pode ser extremamente afetado. O Brasil tem 30% do mercado de café dos Estados Unidos. O setor cafeiro pode ser fortemente afetado. 12% das carnes bovinas são para os Estados Unidos, das exportações de carne bovina. E 7% das importações da indústria têxtil para os Estados Unidos. E aí, olha que interessante que disse o presidente da Associação Brasileira de
indústria têxtil. O Fernando Pimentel, ele disse, uma tarifa de 50% nos coloca fora do mercado dos Estados Unidos, fica inviável vender para os Estados Unidos. E aí eu coloquei aqui no final, repetindo o que disse o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, é que o Brasil tem 3 semanas. 3 semanas. Você lembra daquele filme, O Chamado? 7 Days, que saía a menina do poço e dizia 7 Days, que tinha 7 dias para ela vir e levar a pessoa para dentro do poço. Aqui no Brasil tem 3 semanas, 3, para tentar negociar e melhorar essa situação, para que não chegue a isso. E espero que o Brasil não ponha reciprocidade e que o governo diminua essa tensão, porque o Brasil se tornou um dos países mais taxados do mundo. Tem vários outros países que não foram tão taxados como o Brasil, 50% é muito. E eu acredito que o que mais pesou ali foram as questões ali das Big Techs, tudo que foi feito pelo STF contra as Big Techs, então o STF tem um grande peso nisso. É interessante, estava lendo também que o Barroso, que é o presidente do STF, fechou para que eles não falem nada diretamente com o Trump, nem o Congresso brasileiro, também está quietinho, para que só o governo Lula fique lá brigando com o Trump. É esperto eles, né? Colocaram na conta do Lula isso daí. Então eu acredito que essa repercussão sobre o Brasil tem a ver exatamente sobre como o STF atuou ali com as Big Techs, principalmente em questão ali ao X e a perseguição a outras empresas para tentar punir o próprio X, retirado do ramo no Brasil e essas coisas. Porém, isso daí, aconteceu isso por causa das Big Techs principalmente, porém ele está relacionado com a articulação feita pelo Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, através dos deputados que eles conhecem, senadores lá. O Eduardo foi citado pelo Trump na última CEPAC, ele discursou lá, então tem uma interferência, ele tem uma influência grande dentro dos conservadores nos Estados Unidos. Então conseguiu esse apoio, isso aqui para o Trump é interessante dar esse apoio. E além disso, o contexto dos BRICS, que vem se fortalecendo, vem crescendo e tem adotado, sim, uma retórica ideológica a cada dia mais anti-Trump. Eu espero que a gente realmente consiga amenizar a situação, mas se não, a única coisa que eu posso dizer é fudeu pro Brasil. Ferrou, cara. Problema, né? E aí, vamos ver, né? O que vai acontecer com isso, mas se a gente ficar com 50% de reciprocidade, só vejo o preço de tudo aumentando. E eu que gosto tanto de tecnologia aqui, me ferrei legal. É isso aí. O que você acha que vai acontecer? Deixe nos comentários. Sou o professor Gessé Santiago. E aqui a gente tenta analisar o que acontece no mundo. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas eu gostaria de ver o que vocês pensam sobre isso. De tudo aí, né? Falou.